Nosso passado contém lições valiosas, tanto em nossos sucessos quanto em nossos erros. Ignorar essas lições pode nos levar a repetir os mesmos erros, nos afastando do conhecimento e da sabedoria. Em realidade, cada experiência nos oferece uma lição que, se nós estivermos dispostos a refletir e aprender, vamos crescer. A verdadeira sabedoria vem de lembrar onde nós estivemos no passado e usar esse conhecimento para moldar o nosso futuro. Na verdade, abraçar o nosso passado com humildade tem o potencial de nos ajudar a fazer escolhas que nos levarão ao desenvolvimento pessoal. E então, você está disposto a relembrar e aprender com as experiências do passado? Ou vai permitir que essas memórias desapareçam e com elas as oportunidades para crescer? A maior escolha: não ignore as lições do passado. Esse é o título da mensagem de hoje. E agora começa mais um programa Viva, aqui na TV Novo Tempo. Não vá embora. Ele hoje deseja ter uma experiência real com você. Olá você, boa noite. A maior escolha. Hoje chegamos à penúltima parte da série de 8 mensagens em que nós estamos estudando a parte histórica do livro de Daniel. O livro de Daniel é um livro repleto de testes. E como eu tenho por repetidas vezes mencionado, antes de cada bênção que o Senhor tem preparada para nós, nós somos testados. E no caso de Daniel, de um simples cativo judeu, ele se torna o principal conselheiro de 2 impérios, babilônico e o medo-persa. Seus 3 amigos também foram promovidos e tiveram tremenda influência durante a sua vida. Mas como é que isso foi possível? Pelas escolhas que fizeram. Mas vamos ao tema de hoje. Não ignore as lições do passado. Daniel, capítulo 5. Esse é o texto do foco da mensagem de hoje. Em virtude do tempo, não há como entrar em cada detalhe histórico desse capítulo, mas nós chegamos ao ponto em que Nabucodonosor, o grande monarca, um tremendo conquistador, temido por todas as pessoas, o rei que construiu Babilônia com seus jardins suspensos, ele havia morrido. Seu reino durou cerca de 45 anos. Mas agora, Belsazar, que significa Bel proteja o rei, filho de Nabonido, neto de Nabucodonosor, se torna rei de Babilônia. E ele foi um péssimo líder. Só pensava em se divertir. Só pensava em aproveitar a vida. E, obviamente, ele se sentia seguro e protegido dentro da cidade de Babilônia. Seus muros eram gigantes, impossíveis de serem destruídos ou sequer escalados. De acordo com Heródoto, os muros da cidade, como que um quadrado, tinham cerca de 90 quilômetros. A altura dos muros, cerca de 97 metros. A largura, 24. O que é suficiente para que 4 carruagens pudessem passar uma ao lado da outra, com folga entre elas. Obviamente, alguns eruditos e arqueólogos dizem que Heródoto deu uma exagerada nas dimensões, mas uma coisa é certa, Babilônia era vista como impenetrável. Só havia um meio, ao menos assim pensavam, que era pelas suas portas. Uma outra informação importante é que o rio Eufrates passava por debaixo dos muros da cidade e a cortava de norte a sul. Mas Belsazar era tão sem noção que um dia, em que a cidade de Babilônia estava sendo ameaçada pelos 2 maiores inimigos do reino, Dário, o Medo, e Ciro, o Persa, Belsazar decide, sabe fazer o quê? Dar uma festa. Que tipo de festa? No relato de Daniel 5, nós encontramos que ele envia a entrada para 1000 convidados. Muita comida. Muita bebida. Estavam naquele dia se divertindo ao extremo. Como que dando um recadinho aí para os exércitos inimigos. Olha, vocês são tão insignificantes, tão incapazes de tomar a cidade. Olha só o que nós estamos fazendo. Celebrando e dá-lhe vinho.
E quando eles estavam totalmente bêbados, Belsazar tem uma brilhante ideia. Na realidade, uma infeliz ideia. Basicamente ele diz, pessoal, quando o meu avô era imperador, ele saqueou Jerusalém, acabou com tudo que tinha lá e trouxe de lá um monte de utensílios do templo deles, incluindo uns copos de ouro. Estão guardados há mais de 45 anos. E eu sei onde é que eles estão guardados. Que tal a gente beber neles, hein? Infeliz ideia. Sacrilégio total. Profanando os utensílios sagrados do templo que um dia haviam sido dedicados ao Deus eterno. Eles estavam com essa atitude zombando do Deus de Israel. Estavam debochando do Deus Criador. Pegaram os utensílios, trouxeram para a festa e, de repente, no momento que eles estavam ali celebrando os seus deuses, com muita bebida, muitas mulheres, uma mão aparece e começa a escrever na parede do palácio. Um momento de total terror para todos. O que estava acontecendo? Veja só a reação do rei. Ao ver a mão, o rei não sabia o que pensar. Ficou pálido de medo e começou a tremer da cabeça aos pés. Todos viram a escrita na parede, mas ninguém entendia o que era. Ninguém podia interpretar. Adivinha quem chamam? Cada vez que se deparavam com um desafio que não podiam entender, lá vai alguém atrás de Daniel. Daniel, então, vem e diz, esta é a inscrição que foi feita. Mene, mene, tekel parsin. Ninguém entendeu coisa alguma porque estava escrito em aramaico. Essa é uma das poucas passagens do Antigo Testamento que não está escrita em hebraico. Mas Daniel entendia a língua aramaica. Ele lê e rapidamente percebe o significado daquelas palavras. Mene significa contado. Tekel, pesado. Parsim, dividido. Ele pensa por alguns segundos e dá a interpretação para Belsazar. Este é o significado dessas palavras. Mene, Deus contou os dias do teu reinado e determinou o seu fim. Tekel, foste pesado na balança e achado em falta. Peres, teu reino foi dividido e entregue aos medos e persas. Rei, você está perdendo seu reino. Mas mal sabia Belsazar que seu reino seria entregue aos inimigos naquela mesma noite. Naquela mesma noite, Belsazar foi morto. E o que é surpreendente, parece mesmo que Belsazar estava bêbado, né? Porque Daniel diz para ele que os seus dias estavam contados, mas em vez de fazer algo pelo reino, ele apenas decide honrar Daniel. Mais uma vez. Então, por ordem de Belsazar, vestiram Daniel com um manto vermelho, puseram-lhe uma corrente de ouro no pescoço e o proclamaram o terceiro em importância no governo do reino. Naquela mesma noite, Belsazar, rei dos babilônios, foi morto. E Dário Medo apoderou-se do reino com a idade de 62 anos. Esse foi o fim da história de Belsazar. Não é uma história tão longa aqui na Bíblia. A arqueologia confirma o fato de Babilônia ter sido invadida pelos medo-persas. O cilindro de Ciro, que hoje está no Museu Britânico, traz essa informação. Mas o que fizeram? Os medo-persas não tentaram invadir quebrando os muros e nem o portão, não. Seria impossível. Qual foi a estratégia deles? Eles desviaram o leito do rio Eufrates. E pelo leito do rio, soldados medo-persas invadiram a cidade porque passaram por baixo dos muros. A tomaram e acabaram com o reinado de Belsazar e com o Império Babilônico. Como mencionei no início, há diversas lições nesse texto. E uma delas é, por que chamaram Daniel no momento de crise? Hein? Sabe por quê? Porque ele tinha uma história. Porque Daniel tinha uma reputação. Porque nele todos podiam confiar. Ouça só o que a rainha mãe disse momentos antes de terem chamado Daniel para que interpretasse a inscrição na parede. E tendo a rainha ouvido os gritos do rei e de seus nobres, entrou na sala do banquete e disse, ó rei, vive para sempre. Não fiquem assustados nem tão pálido. Existe um homem em teu reino que possui o espírito dos santos deuses. Verificou-se que esse homem, Daniel, tinha inteligência extraordinária e também a capacidade de interpretar sonhos e resolver enigmas e mistérios. Manda chamar Daniel e ele te dará o significado da escrita. De maneira clara, nós vemos aqui que a rainha mãe
ela não tinha esquecido Daniel, não. Ela menciona nesse texto diversas características de Daniel. Vocês perceberam? Ela fala sobre a sua percepção, ela fala sobre a sua inteligência, ela fala sobre a sabedoria de Daniel e a capacidade de interpretar sonhos. Por essa razão, Daniel foi escolhido por Nabucodonosor como chefe dos sábios da corte de Babilônia. Daniel tinha sensibilidade, Daniel tinha tato, Daniel era sábio. E você, hein? Você tem agido com sabedoria diante das mais importantes decisões da sua vida? Como é que têm sido as suas escolhas? Hein? Para escolher corretamente, nós temos que ser sábios. E é por essa razão que eu gostaria de compartilhar com você 4 importantes passos que nos levarão a ser mais sábios, principalmente dando a devida atenção às experiências do nosso passado. Nós encontramos esses passos nas experiências da vida de Daniel e seus amigos. Afinal, como ser sábio em minhas escolhas? Primeiro passo, busque a direção de Deus. Nós já vimos nessa série que Daniel sempre buscava, em momentos de provação, a direção de Deus. Esse é o primeiro passo para todo aquele que deseja fazer escolhas sábias. Antes de fazer uma importante decisão na sua vida, busque a direção de Deus. Ouça o conselho e sua palavra nessa área. Quem confia em si mesmo é um louco. Sábio é quem confia no Senhor. Esse será salvo de todas as dificuldades. Quantos de nós já tomamos decisões em nossa vida pensando, isso aqui é a melhor decisão que a gente estava fazendo, para depois a gente descobrir que é exatamente o contrário, nós tomamos o caminho errado. E algumas vezes viajando, indo em direção a uma cidade que não conhecia, e longe, sem GPS, quantas vezes já me vi perdido. Hoje, nós precisamos ter a convicção de que sabemos o caminho a trilhar. E buscando a presença de Deus é o segredo para alcançarmos esse propósito da vida dele em nossa vida. Nós precisamos, queridos, seguir a orientação, além do que a nossa própria intuição. Imagina que aquilo que sentem, as pessoas às vezes acham que devem fazer. Todos nós temos impressões na nossa mente, mas muitas dessas impressões não vêm de Deus. Aparece muitas vezes em virtude daquilo que você comeu na noite anterior, né? Será que é seguro sempre a gente seguir a nossa própria intuição? E aqui é sempre bom relembrar o que a Bíblia fala. O coração é mais enganoso que qualquer outra coisa. E sua doença é incurável. Quem é capaz de compreendê-lo? Qual é a descrição sobre o coração humano aqui? O coração é enganoso. Seguir constantemente o nosso coração é o primeiro passo para tomarmos decisões erradas na nossa vida. Nós precisamos criar algo maior do que simplesmente a nossa intuição, a nossa impressão para as nossas decisões. Nós precisamos buscar a orientação de Deus para a nossa vida. Nabucodonosor, ele sofreu muito por seguir seu coração. E agora, seu neto, Belsazar, perderia tudo, inclusive sua vida, por também dar completo ouvidos ali somente ao seu coração. A Bíblia afirma, confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie no seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Não seja sábio aos seus próprios olhos. Tema o Senhor e evite o mal. E hoje a gente vive um mundo, queridos, de relatividade. Mas o que nós precisamos realmente aqui entender é que precisamos uma verdade absoluta para basear as nossas decisões que nós temos que tomar a cada dia. E você conhece essa verdade? Ainda não? Essa verdade absoluta, na realidade, é uma pessoa. E que a paz que Cristo dá, dirige a vocês nas suas decisões. Não é lindo esse texto? Fala sobre decisões, escolhas. Portanto, se você deseja fazer decisões sábias na sua vida, permita que Cristo dirija a sua mente e não os seus próprios impulsos. Principalmente diante das importantes escolhas que você precisa fazer. Você precisa perguntar-se a si mesmo, né? O que Deus deseja da minha vida? E não o que eu quero fazer. Já um segundo passo que nós devemos dar para sermos sábios como Daniel é observe a situação com cuidado. E aqui nós precisamos entender a importância de viver pela fé, não desconectada de fatos. Em outras palavras, você não precisa tomar suas decisões no escuro, ou colocar toda a responsabilidade sobre Deus. Não. O que isso significa? Significa que existe uma maneira correta e uma maneira errada de agir em cada situação. Deus não quer
que nós tomemos decisões ou riscos tolos. Isso não é fé. Deus diz, conheça os fatos. Veja o que está acontecendo ao redor dessa decisão. Faça a sua parte e descubra tudo o que você pode saber sobre a decisão a ser tomada. Foi isso que Daniel fez, não? Lembre-se quando foram buscá-los e também os seus amigos para serem executados? Ele simplesmente pergunta, o que está acontecendo? Em outras palavras, é importante agir com prudência. É ter as informações, descobrir o que está acontecendo. Tudo aquilo que é possível, descubra. O que é possível saber antes de tomar uma decisão. A palavra de Deus também afirma, todo homem prudente age com base no conhecimento, mas o tolo expõe a sua insensatez. Percebem? A pessoa prudente age com base em fatos, com conhecimento. Já o insensato, o sem noção, age sem pensar. Mas não para por aí. A sabedoria do homem prudente é discernir o seu caminho. Discernimento, sabedoria, conhecimento dos fatos. Descubra tudo o que é possível, saiba os fatos. Se você se apressa em dar sua opinião antes de ouvir os fatos, está mostrando que é um tolo. Você devia se envergonhar. Você conhece gente assim? Pessoas que vivem tomando decisões sem ter o quadro real da situação diante deles. Agir sem conhecer os fatos. E por falar, queridos, em fatos, me permita compartilhar com você a revista Esperança, na mira da verdade, que foi preparada para que você possa aprender e crer nos fatos concretos da palavra de Deus. Não perca essa oportunidade, envie uma mensagem para o nosso WhatsApp 12 98 244 4449 e peça o seu exemplar da revista Esperança na mira da verdade. Eu tenho certeza que essa revista será de grande valia para você e a sua família. Sem qualquer custo, enviaremos para o endereço da sua preferência. Segue o número novamente, anote aí, 12 98 244 4449. O que você está esperando, hein? Entre em contato com a gente. Já outro conselho bíblico que também diz a nós a importância de saber os fatos é que por todos os meios possíveis, torne-se uma pessoa que conhece e entende a vida. Em outras palavras, custe o que custar. Conheça o que você puder antes de tomar qualquer decisão. Portanto, quando você está diante de uma grande decisão, quando você se coloca diante de situações que envolvem risco, conheça os fatos relacionados com essa decisão. Leia a respeito do assunto, busque informações sobre aquilo que está ali envolvido nessa decisão. Alguns estudos dizem que a grande maioria dos negócios empresariais que fracassam foram criados em cima do entusiasmo e não em cima de fatos concretos sobre o empreendimento. Muitos casamentos também fracassam pela mesma razão. Nós nos amamos, isso é o que importa, será? É necessário que mais do que amor para fazer uma relação matrimonial, que ela possa ser bem-sucedida. Conheça os fatos. Pergunte-se a si mesmo, o que eu preciso saber antes de tomar essa decisão? Já o terceiro passo é, estabeleça um plano de ação. Em certo sentido, esse passo está intimamente ligado com o anterior. Quando você observa a situação com cuidado, você ou nós precisamos ter um plano de ação para as nossas decisões. E foi isso que Daniel fez. Ele apresentou a possibilidade de comparação. Faça o teste você mesmo. É isso que também nós encontramos no conselho bíblico. O inexperiente acredita em qualquer coisa, mas o homem prudente vê bem onde pisa. Como é que o texto diz para a gente? O homem prudente vê bem onde o quê? Onde ele pisa. A pessoa que é sábia pensa antes naquilo que precisa fazer, planeja bem os passos que precisa dar, se prepara, planeja. E outro importante conselho bíblico é o seguinte: fazemos planos para a nossa vida, mas é o Senhor quem orienta os nossos passos. E aqui nós vemos que o planejamento que eles envolve duas partes, a nossa parte e a parte de Deus. Nós devemos fazer a nossa parte, essa é a nossa responsabilidade. Mas nós precisamos confiar na orientação de Deus. E essa é a parte dele. E ambas vão juntas. Deus faz a sua parte e você e eu fazemos a nossa. Ao planejar, nós precisamos orar, pedir orientação de Deus para as nossas decisões. E o que isso significa? Significa que planejamento e a busca por orientação divina, queridos, devem sempre caminhar de mãos dadas e na ordem devida. Quando você planeja sem oração,
Você está dando o passo em direção às dificuldades. Sabe por quê? Porque você vai estar tomando suas decisões sozinho. Um sem o outro é insuficiente. Alguns dizem, eu nunca planejo nada, eu não me organizo, eu simplesmente vivo pela fé. Queridos, isso não é fé. Isso é presunção. E entre elas há um abismo que as separa. Portanto, queridos, não pense que planejar é algo contrário a viver por fé. Não. As duas coisas andam de mãos dadas. Mas nunca se esqueça qual delas vem primeiro. Pergunte a si mesmo, como devo me preparar antes de tomar essa decisão? E, finalmente, o quarto passo que eu gostaria de compartilhar com vocês sobre como ser sábio, como Daniel foi, é enfrente seus temores. O medo é a raiz da nossa indecisão. Medo de cometer um erro, medo de falhar, medo de fracassar, medo da vergonha, medo de fazer uma promessa, mas não ser capaz de cumprir, medo de assumir um compromisso e não ser capaz de mantê-lo, medo de ser ridicularizado, medo de ser rejeitado, medo de ser motivo de chacota, escárnio por outras pessoas. É um medo que sempre nos deixa inseguros. E o problema é que não queremos que as pessoas percebam que nós estamos com medo. Por isso nós inventamos sempre uma desculpa. E sem dúvida alguma, os amigos de Daniel tiveram que enfrentar este desafio. Para eles, não importaria ser lançado na fornalha. Para isso, eles tiveram que passar pelo teste do medo. E na maioria das importantes escolhas e decisões que nós precisamos tomar na nossa vida, existe aquilo que nós podemos chamar de ponto sem retorno. Quando nós temos que, inevitavelmente, encarar o nosso medo. Aqueles que vão em parques de diversão, principalmente aqueles que têm montanha-russa, são enormes. Se você está na fila, e se você não atende aqueles sinais, porque alguns sinalzinhos aqui é o momento de você poder sair ainda. É a oportunidade de você cair fora. Mas quando você está sentado no carrinho, só tem um caminho para sair. É depois que a volta está concluída. E foi assim que o povo de Israel, queridos, se viu diante do Mar Vermelho. Eles não tinham como optar por uma outra alternativa. Havia montanhas dos dois lados, um exército ensandecido por detrás e um oceano na frente deles. Estavam em uma situação em que nós podíamos demonstrar ali fé. Eles poderiam ter vivido isso, mas não foram o sentimento que sentiram. Não. Eles foram acometidos pela dúvida, egoísmo, teimosia, falta de visão e, principalmente, medo. Sabe o que eles quiseram? Quiseram voltar a ser escravos no Egito. Quiseram voltar a viver a mesma vida que tiveram por 400 anos, sendo maltratados, sem direito, sem liberdade, sem salário, abusados ali, apanhando, passando fome, sendo mortos. O medo faz isso com a gente. Causa o desejo de desistir. Fazer o primeiro retorno e voltar a ser prisioneiros das nossas próprias circunstâncias. E eu te pergunto, por que nós também agimos da mesma forma? Por que permitimos que hábitos que nos destroem, situações que nos afrontam, relacionamentos que nos magoam, dominem nossa vida? Por que vivemos como escravos? Por causa do nosso medo. Temos medo de ser libertos por Deus. Temos esse medo pela simples razão de que, para ser livres por Deus, nós precisamos exercer nossa fé. Mas qual é a solução? Onde posso encontrar coragem para reverter um casamento que está ali prestes para acabar? Onde é que eu encontro coragem para confrontar um filho com amor, mostrando as consequências das decisões erradas que ele ou ela está tomando? Onde é que eu encontro coragem para esperar pelo melhor, mesmo diante da falta de compreensão e descrédito daqueles que vivem ao meu redor? Na Bíblia nós encontramos a resposta. Mas eu, quando estiver com medo, confiarei em Ti, meu Deus, cuja palavra eu louvo. Em Deus eu confio e não temerei. Onde posso encontrar coragem? Somente em Deus. E nunca se esqueçam, queridos, coragem não é estar livre do medo, não. Coragem é agir mesmo quando nós sentimos medo. São nesses momentos que nós compreendemos o que Paulo queria dizer quando escreveu: tudo posso naquele
que me fortalece. Em Deus, encontro forças para vencer qualquer situação. Esse é o antídoto para o medo. Fé. Acham vocês que Daniel e seus amigos não tiveram momentos com medo? Eu acredito que sim, tiveram. Mas a fé deles era maior. Eles tinham a convicção que Deus tinha um plano, um sonho para a vida deles. Mas quem sabe alguns de vocês possam estar pensando nesse momento, eu não tenho tempo, eu não tenho dinheiro, eu não tenho experiência, eu não tenho educação, eu não tenho os contatos, eu não tenho. Se eu fosse casado, alguns pensam, se eu fosse divorciado, se eu fosse mais novo, se eu fosse mais velho, desculpa atrás de desculpa. Na verdade, é o medo que impede que você faça as escolhas corretas na sua vida. Avance por fé. Tome a decisão correta, a decisão certa. Com Deus ao seu lado e você não precisa ter medo. Afinal, diz a Bíblia que se Deus é por nós, quem será contra nós? E esses são os passos que nós podemos dar, queridos, para desenvolver sabedoria. E assim como Daniel e seus 3 amigos demonstraram nos anos que viveram no cativeiro babilônico. Mas para concluir, algo mais que eu quero rapidamente mencionar. Belsazar perdeu tudo porque ele falhou em um aspecto que nunca podemos esquecer. Ele não aprendeu as lições do passado. Ele era neto do famoso Nabucodonosor. Ele sabia tudo o que havia acontecido. Daniel recapitula tudo o que havia acontecido com Nabucodonosor e depois afirma, mas tu, Belsazar, seu sucessor, não te humilhaste, embora soubesse de tudo isso. Não glorificaste o Deus que sustenta em suas mãos a tua vida e todos os teus caminhos. Belsazar sabia de tudo o que havia acontecido com seu avô, mas não havia aprendido lição alguma. Ele sabia, mas não aprendeu coisa alguma. Do que adianta dizer que você conhece Deus se você não confia nele? O que adianta dizer que você é um seguidor de Deus se você vive como se Ele não existisse? A lição aqui, queridos, se humildemente não aprendemos as lições das gerações antes de nós vamos cometer os mesmos erros. E é por essa razão que a Bíblia foi dada a cada um de nós, não apenas como conhecimento, mas também como um manual prático para a nossa vida. Não cometa os mesmos erros já cometidos. A maior escolha, porque para fazê-la corretamente nós precisamos de sabedoria. Busque a direção de Deus. Observe o contexto com cuidado. Tenha um plano de ação. Vença seus temores. E nunca se esqueça da sabedoria que vem das lições que podemos aprender daqueles que já passaram pelo mesmo caminho. Seja humilde e escolha ser fiel. Bom Deus, que olhar para trás, para o passado, possamos relembrar das experiências que tivemos e aprender as lições importantes para a nossa vida. E é bom Deus, nossa mente, nosso coração, que possamos ver cada vez mais segundo o teu propósito, o teu sonho, a nossa existência. Abençoe esse teu filho, essa tua filha que nesse momento ouve essa mensagem. E tudo isso a ti lhe suplico em nome e por amor dele. Teu filho amado e a razão da nossa vida, Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Olá você. Temos um lançamento especial, uma novidade para você e para sua família. A revista Esperança na Mira da Verdade. Você pode solicitar no número do WhatsApp que está aí na tela nesse momento, ou então entrando em contato com a gente através do nosso website, novotempo.com/escola bíblica. Não deixe para amanhã aquilo que você pode fazer hoje mesmo. Manda uma mensagem para a gente. Peça essa revista e você vai receber de maneira gratuita, no endereço da sua escolha, esse material que vai ser uma bênção para você e para sua família.